Otílio Rodrigues, participa de Campinas, São Paulo. Otílio, o que esperar desse novo Congresso e próximas votações, a proposta do marco temporal, a reforma tributária, o que vai acontecer nos próximos capítulos? Vamos esperar grandes emoções, né? Primeiro, tudo começa com o tal do arcabouço fiscal, que seguramente isso daí vai ser modificado em alguma coisa na Câmara e no Senado, porque tem que passar em 2 votações. Vamos ver o que acontece. É claro que a gente observa assim, da posição de espectador, apenas olhando o que está acontecendo, líquido e certo, que o Arthur Lira vai se utilizar deste momento, que é a primeira grande votação de grande impacto, para ele se cacifar, para ele aumentar o poder dele, para depois fazer as negociações ao longo dos próximos meses. Uma das coisas que eu estou enxergando é isso, essa questão que vai ser fundamental. É importante que tenha uma regra para limitar os gastos do governo, o chamado teto fiscal, que apenas mudou o nome. Né? No Brasil é interessante, muda o nome e acha que mudou a realidade. Você pega os programas assistencialistas, cada governo que vem muda o nome. É Bolsa Família, é não sei o que Brasil, é isso, é aquilo. Auxílio Brasil. Então, Auxílio Brasil. Agora, a questão que está em jogo aí, que é importante a gente estar acompanhando, ver os desdobramentos disso, porque isso vai impactar na economia e na nossa vida como cidadão, essa questão do limite dos gastos, do teto fiscal, de como que o governo vai conduzir isso. A agenda de temas para o Congresso é bastante rica. O que a gente tem que acompanhar, observar ao longo dos próximos meses. Vem, por exemplo, a reforma política, a reforma tributária, para citar as maiores, sem contar uma série de outros temas. A gente viu na posse do governo um simbolismo que o governo tentou comunicar para o mundo de proteção ao meio ambiente, às causas dos povos indígenas, criaram o Ministério dos Povos Indígenas. No Brasil, não adianta querer criar soluções meramente cosméticas, aparentes, achando que criar um ministério vai resolver o problema. Então, agora a gente viu, essa semana, teve um choque de realidade. O Ministério do Meio Ambiente foi totalmente desidratado. Uma reforma política. Em 6 meses, ontem o presidente Lula tentou minimizar os efeitos do desastre que aconteceu, mas na verdade foi uma derrota fragorosa, porque agora que instaurou-se um conflito entre a Marina, o pensamento dos ambientalistas, e a vida real lá no Congresso. Teve aí o conflito da exploração do petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Existem muitas questões ideológicas. Traz esse tema aqui para debater. Não deveria ser tratado dessa maneira, deveria ser tratado com equilíbrio, nem pode ser um extremo nem outro, porque, por um lado, tem um monte de ambientalistas que ficam disseminando a ilusão de que, sabe, o mundo vai sobreviver se a gente plantar hortas e produtos orgânicos e hortas caseiras. Meu amigo, hoje nós temos 7 bilhões de habitantes. Se não tiver uma matriz energética, se não tiver o agronegócio, essas pessoas vão morrer de fome, não vão se alimentar. O Brasil é um celeiro mundial de produção de alimentos e muito bem sucedido. Não adianta ficar cultivando essas ideias alienadas, tópicas. Por outro lado, a gente tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Então, a agenda do Congresso deveria ser fórum, o local onde a sociedade brasileira discute, debate para entender, para compreender, para tomar a melhor decisão. O que é melhor para o Brasil? Nós temos ali, na foz do Rio Amazonas, lá no Amapá, vastas jazidas de petróleo que podem alavancar a produção e trazer muitas riquezas para o Brasil. Agora, a maneira como vai fazer isso é que a gente tem que discutir, debater. Aí está essa briga aí do IBAMA com a Petrobras. O IBAMA negou o pedido de licença da Petrobras para explorar o petróleo. Esse foi uma das questões que foi votada recentemente. Eu penso assim que o ideal, vamos voltar ao nosso amigo Aristóteles, que dizia assim: tudo na justa medida, a virtude está no equilíbrio, nem um extremo nem outro.
Então, isso se aplicaria, por exemplo, a esse tema, colocado em pauta para ser debatido no Congresso. Tem também o marco do saneamento, que é um outro tema, vem sendo debatido no Congresso há muito tempo, mas muitas vezes, se a gente perguntar para uma pessoa comum, o que você entende por marco do saneamento? O que é isso? O que muda na sua vida? Eu penso que dificilmente muita gente vai ter uma resposta. O que é esse tal desse marco de saneamento? Nós estamos vendo aí, isso aí tratou, por exemplo, que é um ninho de corrupção, de escândalos, dessas empresas estatais que lidam com os projetos do lixão, do recolhimento dos dejetos, das cidades, que é um problema que a sociedade tem que debater, tem que entender, tem que compreender. Essas empresas aí que tratam com isso, é um antro de corrupção. Foi debatido, foi votada a questão da privatização, mas nós não podemos entender isso aí com o viés ideológico, da paixão. Vamos ser um pouquinho mais racional nisso. Desculpe a palavra, você e os nossos espectadores e telespectadores, mas muita hipocrisia. Você pega o Piauí. O atual ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que foi governador 4 vezes, está no 2º mandato de senador, foi vereador, foi deputado estadual, federal. Agora botou a mulher para ganhar R$39 mil no Tribunal de Contas do Estado do Piauí para depois julgar as contas dele. Então é um discurso vazio. O Wellington Dias é um coronelzão aqui do Estado do Piauí. Não, é muita hipocrisia, é isso mesmo. Continue aí o seu raciocínio, mas eu endosso. A palavra é essa mesmo, é hipocrisia. Tem cabimento um negócio desse, o cara fica defendendo o pobre. Aqui no Piauí ele se juntou com todos os caciques políticos. A diferença, ele combatia no discurso as oligarquias, depois se juntou a todas elas, subordinou elas ao poder absoluto dele e está mandando no Piauí há 25 anos. Mas ele está seguindo o receituário, essa regra está pegando em vários lugares, vários estados, tem inclusive decisões recentes, por exemplo, da nomeação da esposa lá do Helder Barbalho no Pará também por Tribunal de Contas. Aí é negado depois. É muita hipocrisia mesmo, é um escárnio. O Denário lá em Roraima, o Rui Costa na Bahia, mesmo. O Renan Filho lá em Alagoas. Virou moda, né? Virou moda e tudo isso passa a ser como uma coisa normal. Voltando ao tema que a gente discutiu na semana passada, a questão da justiça, do conceito de justiça, da ideia de justiça. Põe em xeque tudo isso, põe por terra a questão de que a justiça, lá para os gregos, para os romanos, tinha aquela figura lá da deusa com os olhos vendados e da balança para passar a ideia de imparcialidade, de equilíbrio no julgamento das causas, como a gente viu no caso do Deltan, da Linol. Não tem nada disso, é tudo uma farsa. Você vê que todo esse processo aí, que isenção essas pessoas têm para fazer um julgamento de contas quando está envolvido conflitos, amizades e relações pessoais, tudo isso. Nós não podemos ficar alheios, a gente tem que mostrar nossa indignação, não podemos conformar com isso e mostrar o nosso repúdio a esse tipo de expedientes. Agora mesmo a votação no Supremo Tribunal Federal do Collor, você vê que os votos das pessoas não é uma questão objetiva, não é uma questão material, é tudo uma narrativa. Cada um faz toda uma ginástica retórica para justificar o injustificável, entendeu? Olha, primeiro, como que um fato que aconteceu em 2014, chegou no Supremo em 2017 e está sendo julgado agora. Olha, somando tudo isso que você citou aí, dessa nova moda que está sendo criada de nomear as esposas e os familiares, mãe, isso aí já tinha começado lá antes, com a nomeação de mãe, de filho, de esposa para os tribunais. Isso daí depõe contra todos os princípios elementares da democracia. A gente vê tudo isso com muita tristeza. Tá? A gente ri aqui para não chorar e a gente está levando tudo isso muito a sério. O fato da gente rir é porque os caras são tão escrachados. Não, é porque é escancarado. Os caras são tão escrachados. Esse ministro Wellington Dias, o cara é tão escrachado, bota a mulher dele para ganhar R$39 mil, um salário vitalício até morrer, aí depois fica com discurso de só pobre. Esses R$39 mil ainda ficava barato, Erivan. Pois é, e fica com discurso que
está defendendo o pobre. Pobre coisa nenhuma, está defendendo Está defendendo dele. Dele, né? Dele. Sempre uma alegria participar aqui e promovermos aqui essa discussão. Para mim, me enriquece muito essas questões que você traz, e eu acho que a gente também pode contribuir alguma coisa aí para, pelo menos assim, gerar um pensamento crítico, né, para a gente. Tudo bem, nós não podemos fazer nada, nós somos impotentes, né, mas pelo menos vamos manifestar nossa indignação